pensamentos, não só nos pensamentos, mas no nosso coração. Porque nada funciona sem sentimento e pensamento, ambos andam juntos. Então quem escolheu estar aqui hoje, quem gostaria de estar aqui hoje, já está de coração conosco. E a ideia aqui é que a gente consiga fluir junto com tudo isso que a gente já está recebendo ao chegar nesse lugar. Toda essa espiritualidade que trabalha com tanto amor, abnegação e que é anônima para nós. E que é para nós uma lição de grande humildade. Nós não precisamos aparecer enquanto trabalhadores do Cristo. Não precisamos fazer, talvez, um movimento de chacoalho para que todo mundo entenda que nós estamos trabalhando em nome da nossa doutrina, em nome do nosso Cristo, porque tudo pode ser na maior discrição e na maior alegria. Então, a nossa casa recebe a todos com muita paz, com muita alegria, aqueles aqui que são encarnados, os desencarnados também, que vêm buscar e receber aquilo que merecem em nossa casa, nesse nosso convívio. Tá bom? Eu gostaria de pedir a nossa querida Miriam para fazer a nossa leitura de hoje, tá? Depois a gente vai fazer a nossa prece cantada. Pílulas de Esperança. Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Renovação. A lei da natureza. A renovação é lei universal e a esperança é a linguagem natural que vibra em tudo, atestando o amor de Deus. Repara a festa que se expressa na natureza cada dia em renovação permanente. A noite escura, que abriga o medo e o perigo, raio-sol, que aquece e a luminosidade invade a vida, iniciando um novo ciclo de possibilidades e realizações. Faze parte também da natureza, e em tua alma se alternam os ciclos naturais a serviço do progresso, a fim de te estimulares avante. Se hoje é noite em teu ser, requisitando calma, cuidando a introspecção, o amanhã é certeza do sol da alegria, do afeto, da partilha e da vida, anunciando o movimento em teu coração. Honra o momento presente, aprendendo a ouvir a mensagem da vida em tua intimidade que permite que os ciclos se esgotem, reciclando emoções e sentimentos. A renovação é lei universal e a esperança é a linguagem natural que vibra em tudo, atestando o amor de Deus. Que assim seja. Bom dia a todos. Essa música se chama Uma Prece. Eu gostaria que todos fechassem os olhos agora, que pudéssemos elevar a nossa mente ao nosso Criador, de tudo, de todos, a bondade infinita.
antes vencer montes e lares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E venho a pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me a tua certeza de um dia eu poder chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E venho a pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. A verdadeira certeza de um dia ver chegar ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Voluntários dispostos a compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, para nos ajudar, Senhor, a refletir sobre nossos atos, a vigiar nossos pensamentos, pouco a pouco melhorar as nossas ações, pensando de maneira mais racional, mas sempre com o coração em Ti, tentando seguir os passos de Teu Filho, seus ensinamentos. Não é fácil, Senhor, mas pouco a pouco, cada um de nós tentar ser mais humilde, mais honesto, mais justo. Aos pouquinhos, toda a humanidade muda e mais justiça existirá entre nós. Pai, que aprendamos a amar incondicionalmente, sem julgar, que saibamos estender as mãos aos necessitados, que estejamos sempre presentes aqui, Senhor, em nossa fé. Gratidão, Senhor, por essa doutrina que tanto nos ensina, pelos Espíritos que, através de missionários e luminários, nos trazem informação para que possamos aprender, para que possamos nos educar. Que hoje aqui, Pai, em nossa palestra, a
presença de Daniel, possamos tirar um pouquinho mais de ensinamento e aplicá-lo no nosso dia a dia. Agradecemos, pedimos sua bênção ao amigo, ao irmão Daniel, para que possa aqui fazer sua palestra com muita paz, com muita tranquilidade. Somos gratos de coração por sua presença. Que assim seja. Vamos agora, por favor, iniciar nossa palestra. Daniel, muito obrigada Eu que agradeço. por estar aqui conosco, dedicando um pouquinho aí do seu final de semana, esse dia lindo, né? Podemos estar na praia. Bonito aqui, é o ano mais lindo Mais ainda. lindo É. ainda. Gratidão. Gratidão, amém. Eu agradeço aí a casa, a todos vocês, bom dia a todos. Bom dia, meu amigo. Passador também, né? Bom dia a todos. Hoje nós vamos, a André me pediu para fazer um estudo aqui hoje sobre os infortúnios ocultos, baseado no livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Divaldo Franco, pelo Espírito Jonas de Ângeles. E eu trouxe aqui para a gente hoje conversar um pouquinho algumas reflexões relativas então a este livro, esse estudo, esse capítulo, que trata de uma questão bastante importante da gente entender, que é talvez a nossa relação entre nós como humanos e Jesus Cristo. A distinção ou não distinção entre nós e o Cristo. Até que ponto nós somos iguais? Até que ponto nós somos diferentes? E o que nós estamos buscando nesse caminho? O que nos separa entre nós hoje aqui e o Cristo ali na frente, que esteve aqui com a gente há 2000 anos atrás? Então é um assunto bastante interessante, e o livro nos traz, para iniciar, a seguinte reflexão, né? Todos os seres são da essência divina, todos nós, pois procedentes do psiquismo criador, que os insere em um processo de evolução mediante experiências infinitas. Então, lembrando que nós estamos, todos nós aqui, num processo evolutivo, crescendo, aprendendo a cada dia, tendo novas experiências. Mas nesse processo evolutivo, a gente tem o desenvolvimento dos nossos sentimentos, superando os atavismos que remanescem das experiências anteriores, ainda predominantes em sua natureza. Então aqui é só um preâmbulo, né, para a gente contextualizar, mas lembrando que a gente tem esses atavismos, que a gente ainda estamos nesse nosso estágio evolutivo, muito presos à nossa parte egóica, à nossa parte animal, por assim dizer, né, a nossa parte mais densa. E faz parte dessa evolução a gente se livrando de tudo isso, porque nós estamos fadados a alcançar a plenitude. Vindo do mineral à angelitude, vamos sendo trabalhados através dos infortúnios ocultos. E vamos falar desses infortúnios ocultos também, que fazem parte da nossa vida, fazem parte das tribulações, dos nossos pequenos problemas, né, pequenos e grandes e médios, né, problemas no dia a dia, mas que estão ali, não por acaso, que estão também ali nos trabalhando, nos desenvolvendo. E o ego em predomínio lentamente vai cedendo ao espaço, ao self, que se encarrega de conduzir os pensamentos, ideais e esperanças necessárias para alcançar a meta a que está destinado. Então, dentro deste escopo, dentro desse quadro, nós vamos começar os nossos estudos de hoje para entender um pouquinho mais essa jornada espiritual que todos nós estamos vivendo e esses infortúnios ocultos. Então, Jesus esteve aqui com a gente. Ele foi homem. Nós temos que separar e entender o Jesus homem do Cristo Jesus. Cristo Jesus é uma coisa. Podemos aqui passar 3 horas tentando definir o que é indefinível, mas é a força crística de Jesus, forte, cósmica. E nós temos o Jesus homem, que é aquele que encarnou, né? Aquela parte desse Cristo que encarnou, que esteve aqui entre
nós, e que teve um corpo humano, e que teve também as suas questões de corpo humano, de ego, de desenvolvimento, de sensações, às vezes, que a gente não gosta, de ser levado pelo ego a certos desejos, a certos prazeres, a certas situações, que ele teve que vivenciar também. Mas ele foi capaz, em sua vida, de estar isento a essas tentações. Não que ele não sentiu. Quando nós estamos encarnados, quando estamos nessa frequência, quando temos esse ego nosso nos controlando, a gente tem desejos, a gente tem buscas, a gente tem medos. É natural, porque vem desses nossos corpos mais densos. Mas ele aprendeu a não cair na tentação, a estar com o seu self, a estar com o seu psiquismo acima de tudo isso. Enquanto ele vinha e nos aliviava dos nossos infortúnios ocultos, de todas as questões da nossa vida, de saúde, de preocupações psicológicas. Ele foi, então, vivendo e trazendo essa força, trazendo essa energia para todos os seres humanos que foram o conhecendo. Mas quando ele esteve aqui, dentro de tudo isso, ele nos fez um convite muito especial, que está em Lucas, 15, capítulo 15, versículo 25, que diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, ele, dirigindo-se à multidão, ele convidou e advertiu: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. E essa parte aqui, às vezes, nos deixa confuso, Mas espera aí, ele está falando porque eu não posso amar minha mãe, meu pai, meu irmão, senão eu não posso ser discípulo de Jesus. Do que ele está falando? Que história que é essa? Como é que é isso? Parece que não é Jesus que está falando, Mas vamos entender isso mais a fundo. Porque quando ele falou isso, ele estava falando exatamente isso, só que de um nível superior. Ele não estava olhando com nossos olhos humanos, nossos olhos aqui, mundanos. Ele estava olhando de um plano espiritual mais alto para dizer tudo isso. E nos convidando a enxergar a vida desse plano espiritual mais alto. Onde ou nós estamos vivendo dentro da espiritualidade, dentro desse caminho de aperfeiçoamento, ou nós estamos vivendo na matéria, nas preocupações cotidianas, nos problemas do dia a dia, e estamos fechados para a espiritualidade. Então Jesus convidou: venham a mim. Ele convidou, naquela época, milhares de pessoas que conheceram Jesus. Muitas as seguiam, milhares de pessoas seguiam Jesus. Ele falava: me siga. Mas, se você ama, então esse pessoal, não adianta. E por que não adianta? Foi justamente o que aconteceu. Ele falou: me siga. Mas poucos seguiram. De milhares de pessoas que ele convidou, apenas 12 o seguiram. O resto não conseguiu seguir. Nicodemos, por exemplo, um grande fariseu, membro, da alta do Cedrim, enfim, ele falou: eu não posso. Ele queria seguir Jesus, mas ele falou: eu não posso, porque eu tenho alto cargo. Eu não posso largar isso tudo. Ou seja, o que eu tenho, meu currículo, meu cargo, minha situação, para te seguir. E ele não seguiu Jesus. Outros, Jesus convidou e falou: não, eu não posso ir, porque eu tenho meus negócios para cuidar. Eu tenho minhas coisas para fazer. Eu não tenho como sair por aí pelo mundo, abandonar tudo e sair por aí. E Jesus falou: não, abandone tudo e me siga. Não dá, Jesus. Quem sabe outra hora? Agora não dá. Outros falavam: não, eu tenho meu pai para cuidar, minha mãe para cuidar, meus irmãos, minha família aqui, como é que eu vou te seguir? Abandonar tudo isso e sair por aí te seguindo? Não dá. Eu tenho minha vida aqui para cuidar. E assim, cada pessoa tinha suas razões, seus motivos para não seguir Jesus. E deixando Jesus de lado, então, apenas 12 o seguiram e ele continuou. E a gente pensa muitas vezes, assim: poxa vida, eu devia ter nascido há 2000 anos atrás, E a gente lembra que às vezes nasceu mesmo, Mas, enfim, devia ter nascido há 2000 anos atrás, estar lá, porque eu iria seguir Jesus. Eu ia ser o 13º, Eu ia estar seguindo Jesus. Se fosse hoje. Deve ser, Agora, vamos pensar nisso, Vamos pensar o seguinte: primeiro,
Se a gente tivesse nascido naquela época, a gente teria sido Jesus? Não. Será que teria? Porque a gente gosta de falar, eu teria sido. Será? Eu não sei. Pois é, exatamente, né? Tem nome disso? Simone. A Simone falou, é exatamente, né, Simone? Porque, ok, a gente vai e pensa naquele povo primitivo. Jesus ali, na frente deles, eles dão o Senhor Jesus, não é possível. E se fosse hoje? E não é se fosse hoje. O convite de Jesus continua. Ele em nenhum momento falou, agora não dá mais, agora vocês ficam. Não. Ele continua nos convidando hoje, justamente nessa Simone, hoje. E a gente? Segue Jesus? A gente abandona tudo para seguir Jesus, para seguir a vida espiritual, para seguir realmente essa nossa carreira espiritual maior? Não. A gente continua preso na materialidade, nos nossos problemas, nas nossas questões. E de vez em quando a gente lembra de Jesus, né? Vamos até ver quando que a gente mais lembra de Jesus daqui a pouco, né? Até rezei hoje, exatamente. Gravou no centro do domingo, rezei já 2 minutos hoje à noite, né? Enfim, é isso. Então o convite continua de pé e continua muito difícil para a gente seguir Jesus. Nada mudou. Nada assim mudou tão radicalmente, né? Então, é para a gente, a partir desse convite de Jesus, a gente pensar um pouquinho na nossa vida. Essa é a nossa vida, né? O nosso dia a dia. E vamos abrir agora um pouquinho da nossa, deixar o nosso, ser honestos, né? Deixar um pouquinho de lado ali a nossa arrogância espiritual, né? E vamos pensar como é que a nossa vida é isso, né? A gente adora isso aqui, gente. Não dá para viver sem isso. É aquela fofoquinha, né? Você vai, fofoca, fala de um, fala de outro. Você está lá no celular o dia inteiro, nas dancinhas do TikTok, né? Preguiça, a gente gosta de deitar e ficar ali, né? Na preguiça, tranquilo. A luxúria, né? Que tanto atrai, que tantos prazeres dá. O nosso jogo de futebol e o time, a torcida. Tudo isso faz parte da vida, é o que a gente vive, que a gente curte, a bebida, né, e tudo mais, né, a comida, uma boa comida, os doces, né, o iate, né, que, mas não tem iate não, mas a gente gosta, mesmo comprar aquela coisa, comprei para minha casa, comprei, vou comprar, e a gente vai construindo nossos iates, a gente vai comprando, a gente vai juntando a nossa riqueza, vendo os Netflix da vida, cuidando da nossa vaidade, a gente vai fazendo as nossas coisas todas e essa é a nossa vida. E a gente vai inserindo, a gente vai vivendo dentro de tudo isso sem perceber e a gente está numa situação que é o oposto do que Jesus falou. Jesus nos convidou o seguinte, ele falou, abandone tudo e me siga. Tão fácil. Abandone tudo e me siga. Mas Jesus, você está falando sério? Eu tenho que abandonar tudo. Por quê? Porque cada vez que eu me aproximo mais disso aqui, essa materialidade e a espiritualidade são como água e óleo. Quando eu estou nisso aqui, eu estou sendo puxado para a materialidade, eu estou sendo puxado para a densidade. E se Jesus também querendo puxar somente para o outro lado, para outro, né, para outro extremo. Então é incompatível. Por isso que ele fala, abandone tudo, porque senão você vai ficar preso. É uma âncora que você não vai conseguir subir. Mas como abandonar uma vida tão gostosa que nem essa, né? Então, é para a gente ir refletindo, pensando na dificuldade dessa nossa vida, na dificuldade do caminho que a gente está seguindo. E no meio tudo, com esses infortúnios no meio do caminho, que nós vamos falar um pouquinho deles também. Só para a gente ter uma ideia, né, do que nós estamos falando, a gente falou de fazer oração, né, de rezar, né, já fez oração para Jesus. Quando a gente vai fazer, primeiro, a gente faz nossas orações. Eu espero que sim, quem não fizer, faça, né? Faça todo dia, pelo menos, as orações. E, de novo, hoje é o dia da sinceridade, tá, gente? Hoje nós vamos ter que aqui, todo mundo ser sincero, pelo menos consigo mesmo, não precisa nem falar, mas consigo mesmo, né? Como é que são nossas orações? Qual o conteúdo da nossa oração? O que né, a gente faz? Porque quando a gente está orando ali, aí fala assim, bom, já que eu estou orando, deixa eu pedir umas coisinhas, né? Bom, né, já que estamos aí, né? A gente pede mesmo. A gente fala e pede um monte de coisa. A oração é feita para pedir, é outra discussão. Vamos falar depois, podemos fazer uma palestra só de oração, né? Mas a gente faz os nossos pedidos. E como é que são nossos pedidos quando a gente vai fazer essas orações? Muitas vezes é isso aqui, né? Você está lá no meio e fala, ó, eu preciso trocar do carro, né? Me ajuda aí. E pede riqueza, pede dinheiro, poder, que você seja promovido no emprego, uma viagem que dê certo, uma nova casa, uma casa com computador novo, celular de última geração,
boa comida, boa bebida, ganhar no jogo, que o inimigo se dê mal. Às vezes até isso a gente fala, aquele mas podia não dar certo ali para ele. Podia. Às vezes tem uma coisinha lá no meio também, né? Para o outro não se dar também. Que você se dê bem, ó, o negócio aqui é comigo, eu preciso me dar bem, ter sucesso. Que os problemas desapareçam da minha vida, Jesus. Que desapareça da minha vida. Essa oração aqui é uma oração comum, muito mais comum do que parece. Aliás, é a mais comum. Normalmente, por que ela é tão comum? Porque é uma oração própria de um mundo de expiação e provas. Própria. De espíritos que ainda estão no nível evolutivo, somos nós, que ainda vivemos uma missão material. A gente ainda vive uma busca material muito grande. Então a gente está muito apegado a isso tudo ainda. Então a nossa oração ela fica muito próxima disso. E muitas vezes a gente acaba trazendo essa questão para a nossa vida. Mas como é que seria, no mundo de regeneração, uma oração? E nós vamos perceber que nós estamos aos poucos, aí cada um vai analisar as suas orações, mas a gente está aos poucos, quando a comunidade começando a migrar para uma oração também de mundo de regeneração, uma oração diferente, com outro aspecto, com outro foco. E como é que seria essa oração de um mundo de regeneração, de um mundo mais espiritualizado? Nessa oração, os pedidos seriam mais ou menos assim. Deus, né, me dê sabedoria para entender meu momento, para entender minha vida, para compreender as coisas. Inteligência para superar, para encontrar soluções. Saúde para poder fazer tudo o que eu tenho que fazer, trabalhar o que eu tenho que fazer. Abnegação dentro de mim para poder suportar. Que eu consiga desenvolver o amor em mim. Porque a gente fala do amor, é tão importante a vibração do amor, mas não é fácil. É fácil. A gente fala, quero amar. E não vem. Não vem. Agora, vocês percebem que às vezes fala assim, quero odiar. Não vem fácil. Já perceberam isso? Quero odiar. Você consegue rapidinho odiar, mas quero amar. E por que isso? Não é porque a gente é com defeito, né, de fábrica. Não, é porque a gente treinou muito odiar. Ao longo de muitas existências. A gente treinou, a gente sabe odiar. Mas amar a gente treinou pouco. E tudo é academia. Tudo é aprendizado. Tudo é mérito. Quanto mais amar, quanto mais a gente conseguir elevar a vibração e amar, mais a gente vai fazendo isso com facilidade. Vai criando músculo do amor. E nós vamos chegar no momento e falar, ama. Rapidamente você consegue amar. Então, só para a gente ir pensando. Né? Ou seja, e é isso. Então, rezar, Deus me ajude a aprender o amor dentro de mim, aprender a amar. Cada vez mais, sentir esse amor dentro de mim. Oportunidades para a prática da caridade. Às vezes a pessoa fala, não tem oportunidade, eu quero fazer caridade, mas não aparece oportunidade. Isso aqui é pretexto, né? Desculpa, né? Mas enfim, né? Que apareça muitas oportunidades para fazer caridade, que eu tenha resiliência, coragem para fazer as coisas, força, intuição, me ajude a superar os meus vícios. Quantos vícios a gente tem? E a gente às vezes nem fala, né? Finge que não tem, não. Eu tenho e me ajuda a superar. Me ajuda, né? Me encontra o caminho para superar esses vícios, essas paixões. E aí vencer meus problemas. Vocês percebem a diferença de nível vibratório de uma vibração e outra, de uma oração e outra? Muito diferente. Então aqui eu sou aquele adolescente, a criança pedindo tudo, né? Me dá aí, né? Sem responsabilidade. Aqui eu assumo a responsabilidade. Eu entendo que sou eu que estou desenvolvendo, eu que estou buscando a espiritualidade, eu que quero crescer, eu que quero aproveitar a vida até com essas. Eu estou pedindo o quê? Ferramentas, né? Eu quero as ferramentas para eu poder fazer o melhor da minha vida e eu poder encontrar a minha missão espiritual. Eu estou buscando minha missão espiritual e não mais minha missão material. Então, é isso que Jesus nos ensina. Fala, olha, muda a frequência. Quando ele faz esse convite, ele fala, abandone tudo. Abandone tudo, ainda está aqui, abandone tudo. Pare de se preocupar com esses pedidos e entenda que a vida te dá ferramentas. Você vai viver, você vai fazer o que você tem que fazer. Espiritualmente, que é seu desenvolvimento espiritual, dentro dos infortúnios ocultos da nossa vida. Vários infortúnios, mas eles justamente estão nos dando as experiências de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. Então, Kardec, né? No livro dos Espíritos, na questão 893, ele pergunta assim para os Espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Jesus falou, né? Virtudes, vícios. E a resposta foi, olha, toda virtude indica progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há
Resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Significa o quê? A virtude é a gente ter a resistência voluntária. Significa o quê? Que sim, não é fácil a gente afastar os maus pendores. Para que você não seja traído, caído em tentação e seguir teus vícios, você tem que fazer esforço. Então, resistência, você precisa resistir. Resistir é uma ação, é uma vontade. Não é uma coisa que vai acontecer se você não fizer nada. Você precisa resistir. Então isso é uma grande virtude, aprender a resistir, o não cair em tentação. Né? Tá? Inclusive na oração de Jesus, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Caridade tem a ver com o oposto ao interesse pessoal. Lembra aquele monte de coisa que a gente gosta de fazer na vida? Percebe que todas elas estão voltadas ao quê? Ao nosso prazer pessoal. Ao nosso prazer pessoal, ao nosso interesse pessoal. Nenhuma delas está voltada ao interesse de terceiros. Né? Nenhuma delas está voltada à caridade. É tudo voltado ao ego, tudo voltado a nós. Tudo. E a gente vive isso tudo achando que é isso. E a gente esquece que não. Justamente a virtude é a resistência a isso tudo e a caridade. A abrir um sacrifício, porque você vai ter que sacrificar, porque você fala assim, mas como é que eu vou abrir mão daquele cheeseburger lá, né? É um sacrifício. É abrir mão. Não, é interessante. Sacrifício. A gente aqui Lógico, fala, tá? lógico. A gente aqui fala, conversa com ótimo, palestrantes, a gente aqui faz isso. Melhor ainda. Mas você está estimulando bastante. E é muito interessante porque o sacrifício não é dar aquilo que não me sacrifica. É dar o que realmente é um sacrifício. Perfeito. Assim, é interessante porque eu acredito, né, e para mim isso já está muito claro, né, em termos de doação, de se doar, né, evidentemente cada um vai ter o seu momento, né, mas às vezes a gente é criticado em casa, né, a gente que é casado, tipo assim, nossa, você vive pensando isso, você vive e é isso mesmo, e me incentive, porque eu já troquei. Em primeiro plano está isso. E aí a gente tinha claro que eu amo a minha casa, claro que eu amo as coisas da terra, isso aí não tem dúvida, meus amigos, etc. A gente não dá, né? A gente ainda não. Mas é uma questão consciencial, da onde você está colocando. E a gente uma vez teve uma discussão super produtiva aqui, assim, de elevador, né? Que era tipo assim, isso aqui é um trabalho voluntário ou isso aqui é um trabalho missionário? Para alguns vai se entender como a tarefa do voluntariado. Para outros vai ser exatamente isso. A troca. Não que a gente vai trocar a família, não que a gente vai trocar. A gente ainda não consegue e não vai, porque aí seria todo mundo fazendo isso. É todo mundo, né? Mas aos pouquinhos, né, a gente vai entendendo no coração aonde está o em primeiro plano. Se é o Cristo ou se é aqui a vida material. E isso é uma coisa que a gente vai trocando aos poucos. E obviamente que é um negócio tão sublime, porque na verdade é assim, né? Ele não vai querer que a gente abandone os nossos nunca, porque a gente tem que cuidar deles, honrar pai e mãe, ter missão com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Ele não vai querer que a gente abandone isso. Óbvio que não. Mas é como você coloca isso no teu coração. É uma troca de perspectiva. Entendendo assim, isso acontece e eu estou olhando as coisas que estão acontecendo, tanto boas quanto ruins, mas eu tenho uma perspectiva de que esse é o caminho e não dá para eu desviar. Então, eu não sei, é uma coisa que vem muito forte em mim, eu desenvolvi isso, né, e às vezes eu digo, né, mesmo que venha só eu acho que assim, todo mundo aqui, evidentemente, a casa conta com corações muito maravilhosos, com a graça de Deus. Mas o pensamento tem que ser esse, não tem jeito. Porque senão a gente não consegue viver nesse planeta em regeneração. Está muito difícil. Está muito difícil. E tudo que a gente faz para se livrar dessa carga terrível e nociva que a gente vive o dia inteiro, todos os dias, não é suficiente nunca. Não é nunca suficiente. A gente faz, é importante fazer. Eu na verdade, gostaria
gostaria de fazer até mais, um pouco mais de viagem, um pouco mais de coisa assim para me distrair. Eu sempre falo com eles. Isso é um problema meu, eu tenho que regular isso. Mas eu sei que isso não é suficiente. Porque isso aí, essa coisa de botar o Cristo na frente é o que segura a gente. Não é verdade? Não, eu São concordo umas coisas plenamente. assim que a gente cai, se esborracha, não adianta, você acabou de vir de uma viagem maravilhosa. Aí a vida dá um revés, como deu agora na nossa, né? Recebemos um rapaz, 43 anos, atlético, sobrinho do meu marido e meu também, maravilhoso, uma família linda, unida, amoroso, e que chegou no Brasil, 2 coágulos no cérebro, não sabe se vai sobreviver. Os médicos já desenganaram e tal. Como é que se convive com isso? Me fala. É muito interessante, André, porque é exatamente essa questão. É a questão, como você põe todo, ponto de vista. Porque qual é o ponto de vista que você vive? Enquanto a gente vê do ponto de vista material de baixo, a gente vai estar sempre vendo a perda, a gente vai estar sempre vendo, mesmo para o filho, a possessividade. Porque eu gosto do meu filho, que é meu. Não, não é isso. Né? Enfim, quando você olha as coisas do ponto de vista espiritual, você vai começar a entender outro processo acontecendo, né? Como Jesus. Jesus veio aqui, ele via as nossas mazelas todas, mas ele não entrava nelas. Ele via de cima, ele entendia, ele compreendia o que estava acontecendo, mas sabia que cada um ia ter o seu momento para poder enxergar de outro plano, para poder enxergar de outra forma, para poder rever a sua vida, rever as suas coisas. Né? E enquanto não rever, nós vamos falar um pouquinho disso, você está vivendo algo ruim, de certa maneira. Nós vamos comentar um pouquinho disso, né? Por quê? Porque você está numa densidade maior. Você está numa densidade maior. Então, é o que o André falou, nós estamos no mundo de provas e expiações ainda, passando por uma transição. Muita gente estava até comentando isso, a tecnologia faz parte da transição, mas sim, uma transição que está agora avançando muito rapidamente, com muita coisa acontecendo, muita transformação, e não é fácil. Então, assim, nós somos privilegiados estarmos encarnados nesse momento, porque, assim, eu falo, essa encarnação que nós temos hoje é uma encarnação que vale por 10. Por 10, fácil. Assim, é uma, assim, né? Você faz uma ganha 10, é um bolo burdeco, né? É muita coisa, é muita informação, é muita transformação. É todo dia você tendo que decidir, todo dia você tendo que saber o que é o bem e o que é o mal, todo dia você tendo que optar, todo dia você tendo que lidar, o tempo todo. Então, assim, é uma velocidade que nunca existiu nesse planeta. É a primeira vez. E é nessa transição, não é por acaso. Está se separando o joio do trigo? Sim. Estamos no Apocalipse. Alguém duvida? Estamos. Está se separado o joio do trigo aonde? Dentro de cada um de nós. Porque cada um todo dia recebe um monte de informações, um monte de infortúnios, um monte de coisas. E a pergunta é, como você lida com cada uma delas? Como você está lidando? Você está lidando na matéria, no desânimo, na depressão, na descrença, ou você está lidando na abnegação, na confiança, na fé, no otimismo e no vamos em frente, na coragem e na espiritualidade? Então, essas decisões diárias estão definindo quem vai e quem fica. E isso tudo está acontecendo agora. Somos todos farinhas do mesmo saco, hoje. Ninguém está aqui no mundo de provas e expiações, por isso que eu falei, né? Esse tipo de oração, todos nós fazemos. Né? Ali, num grau, no outro grau, porque somos farinhas do mesmo saco. Ninguém está aqui nesse planeta hoje por acaso. Se nós estamos aqui, como né, mundo Terra hoje, provas e expiações com uma 4ª série, é porque somos alunos da 4ª série. Queremos ir para a 5ª. Queremos ir continuar para o ginásio. Né? Vamos, se Deus quiser, mas temos que fazer o nosso estudo, o nosso trabalho individual. Né? Então, assim, hoje estamos todo mundo nessa jornada. Mas é o que você está falando, é fácil? Não é não. Não é fácil. Mas aí, ó, Jesus deixou todo o caminho. Né? Os Espíritos deixaram para a gente toda a instrução. Sabemos para onde ir. E aí vem a pergunta. Vê lá com o fantasminha. Às vezes é a porta de emergência. Tem um espírito, saiu ou entrou. E aí vem a pergunta, por quê? Então, né, nessa pergunta não conversa, por que meus vícios são tão importantes para mim? Por que eu sou tão fortemente atraído pela materialidade? E a gente tem que pensar sobre isso. Por quê? E aí, porque hoje a gente começa a entender as coisas, a gente fica um pouco mais fácil. Mas olha só essa frase, olha só. A verdade é que não estamos dispostos a abandonar os vícios para seguir Jesus. Olha lá. Amamos nossos vícios mais do que ao Mestre. E assim escolhemos, em nosso livre-arbítrio, ficar onde estamos.
Dói essa frase, não dói? Dói ler, não é? E sabe por que me dói mais essa frase? Porque quando eu leio, eu não consigo dizer que ela é mentira. Eu falei, amamos nossos vícios mais do que ao mestre. E é por isso que não conseguimos seguir Jesus, abandonar tudo. Porque pra gente ainda é bom, ainda é gostoso, ainda faz parte. E é muito difícil. Mas que dói, dói. Mas é bom a gente às vezes né, olhar isso aqui e falar, poxa, o que eu preciso fazer para amar o mestre? Mais do que aos meus vícios. E por que eu amo mais aos vícios do que ao mestre? Porque eles são uma delícia, gente. É o que eu falei, olha que mundo de inspiração para os maravilhoso. A gente tem os 7 pecados capitais, já ouviram falar? São milenares. Milenares. E eles são amigos nossos. A raiva. A raiva é um. A raiva, ela é minha amiga. Eu preciso da raiva, ela me dá segurança, ela me protege. Ela esconde minhas fragilidades. Se alguém começar a falar de minha fragilidade, eu já, né, com raiva, já vou para cima, sou grosso. A pessoa parou. Estúpido, parou. A pessoa ficou quieta. Olha só, ela me protege. Eu preciso ter raiva. Concede-me poder. Garante o respeito ao meu sagrado ponto de vista. Não vai discordar de mim. Né? E meus interesses pessoais ameaçados. Gente, como é que eu fico sem raiva? Ela é minha amiga. Abandone tudo. Como eu vou abandonar minha raiva? Como assim? Meus ciúmes. O que é meu, eu não abro mão. Só que nos ciúmes a alguma coisa ou alguma pessoa, tem muita coisa escondida, né? Meus vícios, porque tem o meu orgulho ferido, tem a minha falta de autoestima. Né? Às vezes tem aquela pessoa assim, por que eu tenho ciúmes? Porque eu não tenho autoestima, eu não acho que eu sou merecedor, eu não quero perder, eu acho que eu vou perder, eu não tenho, né, não me dou valor. Então, eu não tenho confiança. E os ciúmes me ajudam a evitar coisas que eu perco. Com ciúmes vou lá, né, que nem o leão, né? Eu vou lá falar com a leoa, né? Eu já vou lá, espanto o leão, mato, jogo para fora, acabou. Garanto o meu. Isso são ciúmes. Os ciúmes existem para isso, para você agir, para você ir contra, para você se proteger. Eu preciso dele, né, para proteger tudo isso. A inveja, o sucesso do outro me derruba, né? Às vezes a inveja também. Por que o outro está ganhando tudo isso? Porque o outro tem isso. O outro não sabe nada, quem sabe sou eu. Eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou esforçado, eu tal. Eu não tenho isso, ele tem, como pode? Que absurdo. E a gente não vê, não tem felicidade pela felicidade do outro. A gente pensa só em nós. E às vezes a gente precisa da inveja justamente para a gente se movimentar, para eu roubar o iate do outro, né? Que vai ter só eu. Enfim, a gente se movimenta no mundo material nisso tudo. Porque isso tudo vai proteger aquilo que é mais importante para mim, minha vaidade, meu orgulho e tudo mais. A gula. Gente, é um prazer mínimo, né, que a gente se dá direito, né? É o quê? Você chegar, abrir a geladeira e comer tudo que está lá dentro. Isso. É pelo menos esse dia. A gente já tem que pagar a conta, fazer um monte de coisa, né? Pelo menos deixa eu abrir a geladeira e comer tudo que tem lá dentro. A gente abrir a geladeira da Bíblia. Tem geladeiras melhores que outras, né? As casas da Miriam, que tem dois. Também. Tem a casa de um pessoal aqui que a Que geladeira vale é a pena, ótima. né? Vale a pena, né? Isso compensa a nossa carência emocional, um monte de coisa. Como é que eu abandono isso tudo, gente? Abandone e siga Jesus. Você olha a geladeira, olha Jesus, fala, mas espera, você fica na dúvida. Não é assim? Então, vamos pensando sobre tudo isso. Olha como é gostoso, luxúria. O maior prazer da vida, compensa todos os efeitos colaterais. Quantas besteiras no mundo são feitas e coisas de todo tipo. E aí entra aborto, entra... tantas coisas. Enfim, soberba, orgulho, defende meu nome, minha honra, minhas conquistas. Gente, eu já falei para vocês quem eu sou. Deixa eu contar quem eu sou. Né? Porque a gente, é isso, é orgulho. Eu tenho meu currículo, eu construí, eu fui atrás, eu montei, eu tenho meu nome, eu fiz tudo isso. E agora como assim? Agora abandona tudo? Como assim abandona tudo? Sabe quem eu sou? Né? E é isso, e a gente vive essa importância sobre o orgulho, porque ela vai justificar o que eu fiz. Se eu tirar meu orgulho sobre ela, parece que o que eu fiz não tem valor, ou que eu não... A gente se confunde as coisas. Avareza. Eu conquistei, eu mereço. O outro que trabalhe. Não é assim? Eu faço o dele, ó. Eu fiz, é meu. Né? Gosto de ter e não largo. Não vou, não é meu. É meu. Vai lá buscar o dele. Não é assim? É isso. Preguiça. Depois eu faço. Depois eu faço. Agora não. Facilita a minha vida. A preguiça facilita a minha vida. Ainda impede que eu fracasse. Você fica às vezes até falar, se eu for fazer e não der certo, vou ter que dizer para mim que eu não consegui.
Vou ter que dizer para o outro que eu não consegui. Né? É melhor ficar aqui na rede, tá tranquilo, né? Não corro risco, fico de boa, né? E assim vai. E quando a gente está na preguiça, a gente está no off espiritual, né? A gente está no on, na matéria está no off espiritual, assim como tudo aqui. Então, gente, olha que delícia que é essa nossa vida. Olha não abandonar isso tudo. Não é difícil? Então a gente tem que se entender por que nossos vícios são tão importantes e compreender. Porque não é por acaso, eles nos dão uma série de coisas que a gente julga importantes. Pior de todos os vícios, só Kardec, né? Curioso demais. Né? Esse é curioso, né? Esse é curioso, né? Bom, ok, você me falou melhor virtude, mas e os vícios? Qual o pior? Né? O pior dos meus é aquele que eu podia trabalhar primeiro. E a resposta é o egoísmo. Porque daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Quem quiser ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E não é isso mesmo? É aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente viu, no fundo está o egoísmo. É a gente pensar em nós. Sim, só. É isso. É a essência de tudo. Então, o maior dos vícios a ser trabalhado. E Kardec fala, ok, mas fundando isso então, o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo, né? Inteiramente do coração humano. Ele mesmo viu, falou, dá para fazer isso? Chega, podemos conseguir isso? E o Espírito da Verdade responde, bom, primeiro, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, a primeira resposta aqui é estudar. É o que nós estamos fazendo aqui. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que nada... Não, vamos estudar, vamos entender quem somos, o que estamos, onde estamos, o que está passando dentro de nós, quais são nossos vícios. E aí sim a gente começa a estudar as coisas espirituais e aos poucos as coisas materiais vão perdendo valor, porque você vai começando a entender de um outro ponto de vista, com uma outra perspectiva, e as coisas vão se modificando. Mas olha, os Espíritos nos falam, é a instrução às coisas espirituais o primeiro caminho. Imperfeição é desinteresse pela vida espiritual. Perfeição, desinteresse pela vida material. Questão 895. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O apego às coisas materiais. Constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos meios deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Nosso destino não é material, nosso destino é espiritual. Pelo desinteresse material, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o seu próprio futuro. E Jesus, então, continua nos convidando. Vem um convite, né? Que está lá. Ele não prometeu que não ia deixar nenhuma ovelha para trás? Então, ele está esperando cada ovelhinha. Está lá, com o convite de pé. E conforme se apresentam as calamidades físicas na nossa vida, morais, políticas, econômicas, né? Isso aqui do livro de Joana de Ângeles, os infortúnios de qualquer expressão, Jesus se utiliza da caridade misericordiosa, entendendo a angústia e a aflição, procurando remediar, quando não as devesse eliminar, porque delas poderiam resultar abençoados frutos para o porvir de cada qual. As coisas acontecem, os infortúnios na vida acontecem o tempo todo, mas Jesus está nos ensinando como combatê-los. Com a caridade, com a espiritualidade, com essas questões que a gente está começando a compreender agora. Estamos começando a compreender agora, essa que é a verdade. Então Jesus vai nos mostrar exatamente isso, como superar esses infortúnios todos. E que estão no convite dele. É que a gente não entende ainda. A gente não entendeu ainda. Falou, mas Jesus, como é que eu faço? Faz que você vai entender. Mas você tem que fazer. Ele falou, você tem que fazer. Aí você vai entender. Que é essa historinha aqui. Eu sei porque me interesso pelo mundo material. Ficou claro, quantas coisas maravilhosas esse mundo material, né? Quantos vícios gostosos, pecados maravilhosos, bem gostoso, né? Né? Mas por que eu me interessaria pelo mundo espiritual? A gente tem que saber, porque se eu não sei por que eu me interessaria pelo mundo espiritual, esquece. Para que eu vou buscar o mundo espiritual? Se eu não sei nem para que serve. Ah, eu vou porque aqui no Centro Espírita fala que é bom, né? Não acho que vai ser um motivo muito forte para se abandonar tudo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender isso. Olha só, gente, por que me interessar pelo céu? Conhece o céu? Esse é o céu.
né? Mundos superiores, o céu representado. Quantos renascentistas, quadros, que são variações disso aqui. Não é? É um portão de ouro, enorme, com 2 anjos na porta, né? Para quem entra, quem não entra. E lá dentro, olha que maravilha, gente. A gente vai entrar com nuvenzinhas e anjos voando. E anjos tocando harpa. E você pode sentar na nuvem e ficar ouvindo a harpa o dia inteiro, vendo os anjos voar. Não é uma delícia? Não, me emociona. Não. Mas é o céu que nos vendem. É o céu de todos os renascentistas. É o céu que nos vendem. Agora, a gente pega, né, os prêmios renascentistas, os quadros do inferno e tudo mais. Nossa, como são rebuscados, cheios de opção, cheios de coisa, né, detalhes. E o céu é isso aqui. Por que isso? E por que eu vou me interessar pelo mundo espiritual? Porque realmente, né, eu concordo com você, isso aqui não tem graça nenhuma. Eu vou ficar atrás disso aqui? Qual a graça disso aqui? Então, mas a gente tem que encontrar o motivo disso. Porque se eu não encontrar o motivo disso, eu não vou querer perseguir isso. Então, o que está por trás disso tudo? Gente, a gente tem que lembrar que, primeiro, por que a gente conhece tanto o inferno e tão pouco o céu? Porque a gente passou pelo inferno já de várias maneiras. A gente tem experiência, de novo, muita experiência em inferno. A gente tem pouca experiência em céu. A gente não praticou, a gente não viu, a gente não conhece. A gente não sabe o que tem lá e às vezes a gente não entende. Às vezes Jesus fala pra gente, abandona isso aí. Ele do ponto fala, mas gente, mas esses bichinhos ficam presos naquilo lá e tem essa maravilha que abandona e vem pra cá, você não está entendendo. Mas a gente não enxerga. Então, porque também essa dimensão superior, essa vibração superior, como tudo na espiritualidade, é mérito. Tem mérito. É trabalhar, é mérito, é encontrar, é você buscar. Porque, de repente, se você soubesse tudo que tem lá dentro, você ia falar, eu quero ir. Né? Eu vou. Mas adianta você só querer ir, se você não se transformou, se você não mudou, se você não adianta. E como é que eu vou fazer? Né? Então, os infortúnios ocultos da nossa vida encontram-se em todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Estão lá dentro de nós, dissimulados, escondidos, ignorados. E eu estou buscando esse patamar de paz. Eu estou buscando tudo isso. Mas, como é que eu faço para achar? E como é que a espiritualidade mostra esse caminho para nós? Através dos infortúnios ocultos. Porque no meio de todos esses pecados maravilhosos, né, eu estou lá vivendo, curtindo, mas de repente eu estou também percebendo que eu fui lá, comprei o iate e senti um vazio, uma semana depois. Né? Eu fui lá, consegui aquilo lá e nada. Consegui aquele título, né? E nada. A única coisa que vai dar trabalho para convencer as pessoas de que vale alguma coisa. Né? Então tenho que manter meu orgulho. E eu vou vivendo e vou sentindo vazio, vou sentindo uma depressão, uma tristeza, vou sentindo conflitos, briga, ódio, né? Tudo isso da nossa novela humana. A gente vai sentindo e vai percebendo aos poucos de que, apesar de parecerem muito bons, não é gostoso. Apesar de parecer maravilhoso, é ruim. Nos traz vibrações que não são boas. E aos poucos, então, eu vou entendendo isso tudo e vou não querendo mais. Vou querendo, de fato, deixar de lado. E, de repente, a gente vai e faz uma caridade. Faz uma coisa boa. E quando a gente faz uma coisa boa, de repente eu sinto, olha, eu dei um prato de comida para alguém lá e foi tão bom. E você sente uma coisa diferente. E você ajuda uma pessoa, você sorri, você dá um bom dia, você ajuda, você escuta, e de repente você se sente melhor. E aos poucos você começa a perceber que a vibração de uma coisa e a vibração de outra coisa. E você começa a perceber aos poucos o que tem nesse céu. O que tem nessas vibrações de amor, de caridade. E você começa então a desejar realmente escalar este céu. Escalar essas vibrações todas. Então, é um caminho. É um caminho a ser perseguido. E que parte de nós, o livre-arbítrio e o ego. Para a gente já 2 pontos aqui a mais, só, vontade e capacidade. Então a gente tem vontade, há 2000 anos, de aceitar o convite de Jesus. Mas temos nos encontrado escravos de nossos próprios vícios. Nosso livre-arbítrio não nos abandona. É sim uma questão de vontade. A gente não sente, às vezes, exatamente escravo, só que assim, com a chave na mão, não é nada, fala, não, eu não saio daqui, não tire minhas correntes, me deixa aqui no cantinho.
E a gente está lá no cantinho e não quer. Então, é uma questão de vontade. Questão 911. Kardec pergunta, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Muitos dizem, e a resposta, muitos dizem, quero, mas a vontade, não, a pergunta, né? Só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitos ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Então, é aquela vontade estética só, né? Poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as más inclinações? E a resposta dos espíritos nos surpreende. Porque apesar de tudo isso, eles falam, sim, e frequentemente para você vencer tudo isso, você vai ter que fazer um esforço muito menor, muito mais simples, muito mais insignificante do que você pensa de antemão. Às vezes é muito mais fácil do que parece. Mas o que falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Então precisa de um esforço, precisa de uma vontade, mas às vezes tudo isso que a gente está vendo aqui é muito mais simples do que parece. Porque quando a gente abandona as coisas ruins e parte para as boas, às vezes é fácil se acostumar, né? Então a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Então, rapidamente para a gente finalizar, como... Estava tão bom. Que bom. Mas a gente pensava, sair daqui falando, e aí, o que eu faço agora, né? Com tudo isso aí, o que eu faço agora, né? O que eu faço da vida? Então tem caminhos, claro que tem caminhos. E os espíritos falam que são mais simples do que parece. Primeiro, um caminho, caridade com segundas intenções. Pode fazer isso? Kardec, nosso curioso, pergunta, merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta, né, no caderninho, na outra vida, e que lá venha a ser melhor situação, ou seja, faz caridade, mas pensando em entrar naquele céu, com segundas intenções? E a resposta do Espírito da Verdade, né? O bem deve ser feito sem outras intenções. Porém, os próprios Espíritos nos advertem e ensinam a praticar o bem com o objetivo de progredir e mudar a penosa condição dessa vida. Então não é um mal pensarmos que praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra. Ou seja, sim, faça o bem, a caridade, mesmo que seja com esforço, mesmo que seja pensado, que seja, né? Por quê? Porque você está fazendo, e aos poucos vai parar de ser um esforço, porque você vai começar a ter o retorno positivo daquilo, e você vai começar a gostar, você vai começar a sentir outra vibração, e a coisa vai mudar. Mas é uma maneira. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade mais depressa que seu irmão que faz o bem por cálculo e não impelido pelo coração. Mas ainda assim, melhor fazer dessa maneira, né? Outra questão, rapidamente aqui, é a caridade tem que ser útil também. Então, assim, a gente fazia a caridade, às vezes, a pessoa tem riqueza. Ela tem uma riqueza e, às vezes, ela fala assim, eu não sou apegada à matéria. E ela pega e joga a riqueza fora, dá para quem não precisa, porque ela não está preocupada. Não, o que a espiritualidade fala é, se preocupe com a sua riqueza. Mesmo que você não tenha um apego material, então para quem você vai dar? Para que você vai usar? Use para as pessoas que precisam, para coisas que sejam importantes, que é a parábola dos talentos de Jesus. Se você tem um talento, uma capacidade, saiba utilizar, não enterre. E vale para dinheiro e vale para os nossos talentos, nossas virtudes mesmo, nossas habilidades. Você sabe tocar? Toca. Você sabe cantar? Canta. Né? Você sabe sorrir? Sorria. Você sabe costurar? Costure. Você sabe pintar? Pinte. Faça aquilo que você tem de melhor dentro de você, porque você não tem por acaso. Qualquer talento que você tem para distribuir, você tem para entregar, você tem para fazer o mundo melhor. Então faça isso tudo. Não deixe de fazer. Então, é o que eu falo. Então, mesmo que você esteja desapegado, use seus talentos, use sua riqueza para o bem. E aqui, para a gente finalizar, um exercício prático, diário, para evoluir. Esse exercício, quem fizer todo dia, nossa Senhora, mas vai evoluir assim, uma velocidade. A gente falou que essa encarnação já vale por 10, né? 10, fazendo esse exercício, vale por 100. Esse exercício é fenomenal. Assim, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer diariamente para evoluir?
E quem nos ensina isso, né, é o nosso curioso Kardec. Então, primeiro ele pergunta assim, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Primeiro, um comentário aqui, né, na resposta. Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É o que a gente fez hoje. Se a gente parar para pensar o quanto nós estamos apegados ainda à matéria, aos vícios, a tudo, eu não tiver essa honestidade interna, conhecer nossos vícios, monstros internos, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou me transformar? Então, primeiro entender como eu estou. E aí você começa então a trabalhar aquilo que você tem. Mas, o exercício é, ao final do dia, então quando você vai fazer sua oração, por exemplo, interrogue sua consciência sobre todas as ações que você praticou naquele dia. Pergunta assim, hoje, o que eu fiz de bem? Pensa nisso, o que eu fiz de bem? Quando você pensa nisso, você pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, fala assim, eu fiz aquilo de bem. Pô, legal, foi bom, foi legal. Isso vai te estimular amanhã a fazer de novo, fazer mais. Outra vez você chega e pensa assim, hoje que eu fiz de bem? Nada. Nada. Aí você fala assim, ótimo, você tomou consciência que hoje você não fez nada de bem. Então, isso vai te estimular a fazer uma coisa de bem amanhã. Você pode chegar à conclusão e falar, não fiz nada de bem, nem nada de mal. Olha só, você é um inútil. Você fala, você é um inútil, nada de bem, nada de mal. Então amanhã seja mais útil. Né? Então, essa tomada de consciência, ela muda o dia seguinte, ela muda a tua vida. Então, tomar consciência todo dia do que aconteceu. Faltou algum dever? Eu tinha algum dever hoje que eu fiquei na preguiça, na rede, ali e tal? Sim, não. Como é que foi isso? Deixei de fazer um favor a alguém que me pediu. Favor a alguém que te pediu. Gente, essa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes na vida a gente não vai atrás de poder fazer a caridade, né? Mas às vezes a caridade bate na porta. Na nossa porta, fala, vem aqui. Você pode, por favor, fazer isso? E é familiar pedindo, amigo pedindo, gente na rua pedindo. Chegam para você e pedem um favor. E a gente responde, olha, agora não dá, né? Não tem jeito, tal, mas passa um mês que o mês que vem pode resolver. E a gente deixa de fazer um favor que bateu na nossa porta. Então a gente tinha que tomar mais consciência todo dia para tentar fazer aquele favor. Se te pedir um favor, faça. Faça aquilo. Se dê um jeito e faça o favor que te pediram. Porque a caridade bateu na sua porta pedindo a sua ação. Às vezes você em casa pega um copo. Pega um copo, por favor. Vai lá e pega um copo. Qual o problema? Né? Então, essa é uma questão para a gente prestar atenção. Alguém tem motivo para se queixar? Pensa, hoje passou o dia. Alguém tem motivo para se queixar de mim? Não. Já bom. Tem. Então, analisa por quê. O que aconteceu? Você podia ter feito diferente. E rogue ao seu anjo de esclarecimento e assistência. Lembra? Que o senhor falou, ou seja, já é uma oração, mas pede as ferramentas, assistência, sabedoria para entender por que você está fazendo isso, por que você fez bem, você fez mal, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Vocês acham que com um exercício desse todo dia, não é fortíssimo? Não é? Maravilhoso. Exatamente. Não é? Engraçado que a gente sabe, ouve isso, estuda, fala em palestra e você traz e a gente, nossa, que incrível isso. Mas tu já falou, já fiz tantas vezes. Não é? Mas a força, isso é Santo A Agostinho, força, a gente né? praticar. Santo Agostinho faz. E diga-se de passagem, essa fórmula, né, de Santo Agostinho era da pá virada. Antes, né, de Santa Mônica, que era a mãe dele e tudo, ele tinha pais, assim, inclusive pai pastor, se não me engano, estou tentando lembrar aqui, mas o pai da igreja, religioso e tudo mais. E ele era da pá virada. E a mãe orava por ele, orava, e nada, e vamos ver o que era. De repente, ele começou a usar os talentos. Ele era excelente na retórica. E aí começou a fazer suas viagens, começou a trabalhar com essa coisa da retórica e daquelas discussões retóricas e tal. E aí ele foi se afinando. Muito interessante, busquem a vida de Santo Agostinho. E aí ele é um dos grandes colaboradores do Espiritismo, e ele chega com
uma grande ajuda na 919, nessa questão do conheça a ti mesmo. E ele nos sugere esse trabalho aí, né? É incrível, né? Porque é isso, é simples. Eu falo, a gente complica mais do que... É verdade. A gente complica muito, mas Vamos e botar é aqui, isso. ó. É todo dia fazendo isso, gente. Muda a sua consciência. Olha o travesseiro. Olha o espelho lá, peraí, deixa eu ver. É verdade. A gente não vai faz, botar mas uma coisa assim, o porta-retrato. Vale. A gente, ao invés de a gente botar a nossa foto, Exercício do dia, exercício da consciência diária. exercício da consciência diária. Tu põe lá no porta-retrato. Aí tem dia que você vai estar com ódio de você mesmo por aquilo. Mas quem sabe não nos ajuda mais, né? Então é isso, é um esforço próprio que às vezes é menor do que parece, né? Mas é sensacional, esse exercício é muito bom. E cuidado, não atenue, fazendo exercício, não atenue suas faltas, porque é muito comum a gente, né, no mundo de classificações, hoje eu fiz o bem, não fiz o bem, mas por quê? Por causa disso. Você fez o mal hoje, eu fiz o mal, mas tinha que fazer, porque por causa disso. Né? Então assim, vai dando desculpa para tudo, né? Justificativa para tudo. Aí não adiantou nada, você jogou no lixo do exercício, né? Então cuidado, não fica atenuando suas faltas e não dê desculpas. O exemplo que eles dão, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente, né? Eu não fui avarento, não dei, mas porque eu tenho que economizar, eu tenho que ser previdente, tem meu futuro. E aí vai. Então, para o exercício ainda, 3 coisas que você vai fazer em seguida para ter certeza que você não está se auto-sabotando, que você não está se dando desculpas. Você vai se perguntar, na hora que você estiver no meio do exercício, ok, como você veria o seu ato ser praticado por outra pessoa? Então você está na dúvida, na zona cinzenta, será que eu fiz certo ou errado? Será que é assim? Se outra pessoa tivesse praticado ou não praticado o que você fez ou não fez, como você veria isso? Isso vai te responder muita coisa. Muita coisa. Segunda pergunta. Como os outros veem o seu ato? Amigos e inimigos. Principalmente os inimigos. Gente, eu consigo, tenho muitos inimigos. O inimigo é sensacional. Porque o inimigo, né, ele te fala o que tem que ser dito. Não, ou seja, o amigo não vai ficar lá floreando. O inimigo vai falar, você é isso, pronto. E se você parar para escutar, você vai entender que você é aquilo. E aí você vai trabalhar. Então, assim, como o outro vê o seu ato? Por que vê o seu ato? Com humildade, para você não cair nas desculpas. E por fim, o que Jesus faria no seu lugar? Você está na dúvida, não consegue ainda saber se foi bom, se foi ruim. O que Jesus faria no seu lugar? Como que Jesus agiria naquela situação específica? Né? Então, esse exercício, né, com esse complemento de perguntas, né, é aí que a espiritualidade nos traz como um grande exercício mesmo para a gente mudar a nossa consciência e elevar a nossa vibração. E estamos aí. Jesus, após 2000 anos e tanto, né, continua aguardando cada ovelha, né, esperando, continua no seu convite, nos convidando, abandone tudo e me siga, venha comigo, né, foque para o mundo espiritual. Há uma escolha que vai mudar o nosso destino para sempre. A gente ainda está naquela, falou, Jesus, calma, eu estou quase indo, né? Mas vai chegar um dia que nós vamos falar, Jesus, eu estou indo com você, eu vou com você, né? E a partir de hoje, eu mudo uma chave e o meu destino para sempre. É isso que eu queria passar de mensagem para vocês hoje. Gratidão. Posso tirar uma foto do slide? Pode. Do exercício lá? Pode, com certeza. Isso vale a pena. Legal. É só... E só para ter uma semana ao vivo, né? Quem quiser conhecer também, tem um canal bem amador, né? Mas a gente tenta trazer estudos, despertando pessoas no YouTube, né? Quem quiser conhecer também, né, será muito bem-vindo para assuntos em geral. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada a todos que deram atenção hoje aqui na casa. Quem vai ver online, né? Quem já está vendo, aqueles que vão ver depois, a gente com certeza vai divulgar, porque tem um material aí de transformação tão bom. E você fala assim com uma facilidade com as pessoas, né? Então isso traz bastante firmeza para nós, que o caminho é o caminho certo, que a gente está fazendo boas escolhas. Muito bom. Eu vou aproveitar esse momentinho para lembrar que agora, dia 11 e 12 de abril,
nós temos a conferência da Federação Espírita, que será em Orlando. Quem puder ir, não deixe de ir, porque é um dia muito especial. Não precisa ir o dia inteiro, são 2 dias, você pode escolher o seu dia. A Andréa Marshall fala assim, a Lata, ela disse assim, ela é a coordenadora de todo o evento, né? Ela falou, André, gente, o dia bom, muito bom, é o domingo. Ela é ótima, ela fala contra ela. Mas é perfeito. Então, assim, estejam todos convidados. No dia 29 de março, teremos Dona Eulália Bueno aqui, falando O Anjo da Noite, o efeito do perdão. Eulália Bueno, uma palestrante, eu vou pegar o currículo dela para vocês, a gente aqui na Terra ainda precisa de currículo, né? Impressionante. Mas a gente, só para vocês entenderem a grandeza dessa mulher. Hoje em dia, eu acho que no campo feminino, ela é uma substituta do Divaldo. E ela estará aqui conosco na maior das humildades. E eu disse para a federação assim, vocês sabem que a gente é pequena, que eles já vieram aqui várias vezes, vocês sabem que às vezes a gente pode ter um número de encarnados pequenininho. Ela falou, não tem problema, ela fala para 1, ela fala para 2, não tem problema nenhum. Mas Dona Eulália, assim como o nosso Daniel, Dona Eulália tem uma estrada maior porque ela já tem o cabelo mais branco, né? Nossa, mas com certeza. Daniel. Não que ela seja velha, ela tem uma sabedoria ela tem uma espiritual. sabedoria espiritual que impressiona, né? Então ela esteve no nosso congresso e assim, vale muito a pena, porque eu imagino o banquete de luz que nós teremos aqui. Temos sempre. Mas vai ser um dia muito especial de aprendizado com essa mulher que já deu. Né? Ela é, não é? Sensacional. Ela estará também no nosso congresso. São assim os naipes, né, do espiritismo hoje em termos de colocar Jesus na frente de tudo, né? É o que a gente espera. Eu vejo muito a federação fazendo esse tipo de trabalho. Não é um trabalho, vamos dizer assim, para arrecadação monetária. É um trabalho realmente... Eu falo isso com muita naturalidade, porque qualquer religiosidade, qualquer movimento religioso, se não tomar cuidado, cai na arrecadação. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? A gente tem que ter aquilo que a gente consegue para dar uma arrumada na nossa casa, para manter e tudo. Mas talvez a gente tenha que se perguntar se a gente está colocando Jesus na frente ou mais as coisas do mundo material. Isso é uma coisa importante da gente se perguntar. O que não tem nada a ver com ter uma casa arrumada, perfumadinha, bonitinha. Isso não, isso aqui é o nosso cantinho. Todo mundo gosta de ética e estética. Eu acho que a ética e a estética juntos combinam muito bem, né? Então, vamos depois, antes de você ir embora, nós temos que tirar uma foto, tá certo? Eu gostaria de fazer alguns convites aqui para o passe hoje, e um deles é você. Eu preciso que você esteja no passe hoje, tá? Miriam, você pode ou tá? Miriam fez uma operaçãozinha, Beatriz, não, melhor não. Você no passe hoje, pode ser? Os 3 no passe, eu faço a vibração aqui. E quem é que pode nos ajudar? Bia, você consegue nos ajudar? Consegue? Tá tudo bem? Vamos fazer assim? Então tá bom. É se muito quiser ajudar, né? Coisa. Bia quer ficar sentadinha que já cozinhou muito hoje.